Olha só, há quanto tempo você não vai ao dentista? Faz tempo. Ai, ai, ai. Sabia que cuidando da boca a gente também consegue prevenir várias doenças, inclusive do coração? Você tá passando por tratamento dentário? Tá precisando tratar? Tá cheio de dúvida? O cirurgião dentista Mauro Valotto Júnior tá aqui com a gente para falar da sua saúde bucal. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Marta. Boa tarde ao telespectador do Ver Mais. Tudo bem. Ó, e você pode mandar sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 8822-6543. Já tem muita pergunta chegando. Doutor, uma pergunta inclusive relacionada a isso. Ó, tenho falta de 6 dentes. É verdade que posso ter problemas no coração devido a isso? É verdade que pode ter problema sim. A falta de dentes, ele vai estar associado a uma dificuldade na mastigação. E essa falta de dente pode ter sido causada por perda de doença de gengiva ou por algum outro motivo. Então, essas doenças, a falta do dente, o problema gengival, pode estar favorecendo uma dificuldade mastigatória, uma dificuldade de nutrição. E essa doença da boca, essa periodontite, pode estar levando a bactéria ao coração e isso sim causar um problema mais grave. Ah, a partir daí você não mastigou direito, a bactéria vai direto para o coração e aí pode provocar problemas? Vai estar associado o problema gengival com o problema da mastigação. Isso é muito importante da gente atentar, porque a pessoa tem um motivo pelo qual ela perdeu o dente. Não necessariamente é só porque ela teve um problema, uma cárie, alguma coisa assim. A doença gengival é o maior causador de perda de dentes. E isso daí sim vai favorecer os problemas do coração. Então a melhor orientação para esse telespectador é ele buscar fazer um implante, é isso? Ou não? Pode ser um implante, pode ser uma prótese nova, bem adaptada. O importante é ele estar fazendo a prevenção no cirurgião dentista. A nossa avó sempre falava para nós, né? Prevenir é melhor do que remediar. Então a pessoa que está muito tempo sem ir ao dentista, está muito tempo sem fazer a manutenção, é muito importante que ela esteja no dentista, para o dentista fazer esse diagnóstico e ver se essa doença dela vai favorecer. Normalmente favorece sim. Bom, tem uma mãe preocupada aqui, ó. Minha filha de 9 anos só trocou um dente até agora. O dentista disse que isso tá normal, não tem o que fazer, mas a gente já conversou um pouquinho antes, o senhor disse que não é normal. O que essa mãe pode fazer? Causa uma certa preocupação. As crianças, normalmente as meninas trocam os dentes mais cedo que os meninos. As meninas por volta de 5, 6 anos já começam a trocar os primeiros dentes, os meninos dos 6 aos 7 anos. Então, quando o crescimento está atrasado, realmente, precisa de uma investigação um pouco mais profunda. Normalmente a gente pede algumas radiografias, alguns materiais para a gente poder diagnosticar e ver o porquê dessa falta. Provavelmente nós vamos precisar pedir uma radiografia de boca, uma radiografia de mão para analisar o crescimento dessa criança e a gente fazer um trabalho junto com o médico para avaliar isso daí. Ou seja, pode procurar uma segunda opinião, tá? Porque ela estava perguntando isso. Tá correto ou segunda opinião? Muito bem. Bom, outra telespectadora tem 2 perguntas, na verdade, sobre gengiva. Uma pergunta se é normal uma bolinha na gengiva, o que isso pode ser sinal. Eu já aproveito para falar uma outra pergunta aqui que chegou pra gente. Eu gostaria de saber se é normal ter sensibilidade na gengiva após fazer implantes. Eu tenho implantes há 4 anos. De repente, agora surgiu essa sensibilidade. Será que tem relação, doutor? Essa pergunta é muito importante. O que acontece? Todo mundo, quando pensa em dente, pensa em cárie. E muita gente deixa de pensar na gengiva. Mas as doenças da gengiva são as que causam maior problema para a nossa saúde no geral. Então, o que acontece? Primeiro, essa pergunta da bolinha na gengiva. Não é normal. Se tem uma bolinha, se está amarelo, tem pus, alguma coisa, dor, tem que procurar o cirurgião dentista e fazer uma avaliação. Pode ser problema gengival, pode ser problema de canal, tá? Essa outra que falou pra gente que usa implante e tem há 4 anos já e está com sensibilidade na gengiva, ela pode estar com uma infecção na gengiva em volta do implante. A gente chama de periimplantite. Quando a gente tem uma doença no dente, a gente chama de gengivite em volta do implante periimplantite. Então, muito importante estar procurando um colega para fazer uma manutenção e resolver esse teu problema da gengiva, que não está normal. Eu falo o seguinte, dor é uma manifestação de que está com algum problema. Que bom que o senhor está aqui para traduzir todos esses nomes para a gente, né? Técnicos, adoro. Bom, doutor, a Marielle de São José tá dizendo que a filha está com 3 cáries, só que ela tem medo de tirar o dente. O que eu faço? Não precisa tirar o dente hoje em dia, né? Dá para tratar e a gente sabe que hoje em dia também essa questão odontológica está muito menos assustadora, tanto financeiramente quanto questão de dor, né, doutor? O medo afastava muitas pessoas do dentista e eu costumo falar o seguinte, a gente ter medo só vai causar mais problema de dente pra gente. Eu falo que, assim, perdoem meus colegas médicos, mas se a gente quebrar um dedo e não procurar um médico, ele vai cicatrizar todo torto, mas ele vai cicatrizar. Agora o dente, uma cariezinha pequena, ela não vai sarar por conta. Se você está com problema e não procurar o dentista, a tendência é o problema só se agravar e aí vai sair
mais complicado o tratamento, vai ter um custo maior, vai ser um tratamento mais longo. Então é importante procurar o dentista o quanto antes. Boca não sara sozinha. E cárie, hoje, os tratamentos, quanto mais simples forem, menos medo vão causar. Eu te digo, por exemplo, uma cárie pequena, às vezes a pessoa não precisa nem ser submetida a uma anestesia. E quanto maior o tratamento, mais trabalho ela vai ter para estar resolvendo esse problema. Doutor, tem telespectador perguntando aqui o que fazer para deixar os dentes mais brancos. Dá para fazer isso no consultório e também em casa ou não? A técnica do clareamento tem que ser feita pelo cirurgião dentista. Ela não pode ser feita com receitas caseiras. Bicarbonato, limão, carvão. Gente, apaguem isso da vida de vocês, isso não ajuda a branquear os dentes. Existem alimentos que favorecem o escurecimento dos dentes. Café, chocolate, vinho em excesso, chimarrão, bebidas escuras, alimentos escuros vão favorecer o escurecimento dos dentes. Ah, e tem o que fazer sem precisar deixar de lado o café, o chimarrão, gosto tanto. É muito bom, mas assim, deve-se escovar o dente 20 minutos após ter ingerido algum desses alimentos, é uma dica. Outra dica é logo depois de ingerir um desses alimentos, é tomar uma água com gás, algum refrigerante mais claro que vai ajudar a remover aquelas partículas de cor. Ah, sensacional. Então, se você não tiver escova à mão, ali a pasta de dente, então pode tomar esse líquido mais tranquilo. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de tomar vinho, toma vinho acompanhado de água. Já vai ajudar a tirar o efeito das partículas de cor do vinho sobre os seus dentes. Ai, sensacional, adorei. Porque às vezes a gente não tem escova à mão ali, né? Exatamente. É importante só lembrar disso. O tratamento de branqueamento deve ser feito com um profissional cirurgião dentista. Receitas caseiras não funcionam. A Alda de Palhoça tá mandando mensagem pra gente. Beijão, Alda. Ela tem 18 anos e diz: as minhas gengivas são grandes e meus dentes ficam mais da metade escondidos. O que dá pra fazer, doutor? É o chamado sorriso gengival, é isso? Isso, pode ser o sorriso gengival, pode ser uma hiperplasia da gengiva. A gente tem que examinar, lógico, a Alda para a gente saber qual que é o problema dela específico. Mas eu costumo dizer que quando a gente pensa em saúde dos dentes, a gente só pensa nos dentes e não pensa no sorriso gengival. A gengiva é um componente importante na estética do nosso sorriso, então é importante ela consultar um cirurgião dentista e avaliar esse caso dela, que pode ser tanto, vamos dizer assim, hereditário, o sorriso dela natural, como pode ser um problema de saúde, pode ser uma doença da gengiva. A gente precisa avaliar que o sorriso dela, a gengiva dela pode ficar bonita sim. Doutora, a Joyce tem um menino que em outubro completa 9 anos. Ela quer saber qual é a idade ideal para botar aparelho odontológico nele. O aparelho ortodôntico tem um mito que só pode ser colocado na adolescência a partir dos 12 anos. Eu digo o seguinte, o aparelho dos dentes, sim, seria o ideal que os dentes permanentes já tivessem todos na boca. Mas o aparelho ortopédico, que é para cuidar dos ossos, do desenvolvimento da face, pode ser usado a partir dos 6 anos. Então ela precisa procurar um profissional especializado para fazer essa avaliação. Ele pode usar alguns tipos de aparelho, não todos os tipos de aparelho, mas é importante estar sob a supervisão de um profissional. Sensacional. Eu usei vários tipos de aparelho ao longo da vida. Bom, tem a Esther de Tubarão que está perguntando o seguinte: eu tirei o aparelho manualmente em casa, ai, e ficou aquela massa do aparelho nos dentes ainda. Faz algum mal? Tem que correr para o dentista nesse caso ou não? Faz mal sim. Essa resina que cola o bracket do aparelho, ela vai ajudar a reter placa bacteriana. Essa placa bacteriana é sujeira e ela vai favorecer o desenvolvimento de cárie e gengivite na sua boca. Então é muito importante procurar um colega cirurgião dentista para ele remover essa cola que não é o natural. Mesmo ela tendo tirado em casa também, isso gera algum risco, gera algum problema. Vamos só resolver esse teu problema para você poder ficar com o teu sorriso em dia. Gente, muita participação. Eu quero pedir desculpas. Infelizmente não deu tempo para o doutor responder a todas as perguntas, viu? A gente agradece e já convido o senhor, viu, para voltar aqui com a gente, bate-papo super interessante sobre tratamentos odontológicos, dente de gengiva, adorei. Agradeço o convite, eu vou estar sempre à disposição. Quem tiver dúvida e quiser deixar também, a gente vai estar respondendo, mesmo depois offline eu respondo para vocês. Ah, que joia! E tem algum site, doutor, que dá para acessar? Tem o nosso site, que é o serusodontologia.com.br. Deixe sua dúvida lá que eu vou ter a maior satisfação em te responder. Ah, que joia! Seros Odontologia, C-E-R-O-S. Isso. Odontologia.com.br. Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Obrigado, Marta. Obrigado, telespectador.